João, capítulo 7, a partir do verso 37, lemos assim: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Amém? Ora pela minha vida, pede para Deus falar com você especificamente. Espírito Santo, o Senhor já foi derramado sobre nós, porque Cristo está glorificado. E nós pedimos que o teu rio flua nesse lugar, em nome de Jesus. Que todas as pessoas que aqui chegaram, meu Pai, escutem a tua voz e ouçam tudo até o final, e mastiguem a tua palavra, e consigam engolir a tua palavra, meu Pai. Que cada um de nós obedeça e gere vida no Senhor, a partir do que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Eu me entrego diante do Senhor, meu Pai. Eu estou aqui para que o Senhor faça comigo o que o Senhor bem entender. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Há uns anos atrás eu estava no trabalho e passou ali um senhor, um cinquentão. E eu conversando com ele, percebi logo de cara, e ele percebeu a meu respeito, que a gente era de Jesus. E eu descobri que aquele homem era pastor. E aí o assunto foi rendendo, a gente começa a falar de Jesus. E ele contou para mim como foi que ele aceitou Jesus. Ele era uma criança, devia ter aí uns 9 anos de idade, se não me engano. Ele estava pela rua e passaram 2 senhoras com a Bíblia na mão. As senhoras estavam passando, viram ele brincando, e uma delas voltou, abriu a Bíblia nesse texto e leu para ele: se você crer, rios de água viva vão fluir do seu interior. Você quer isso? Um menino de 9 anos de idade: eu quero. Então aceita Jesus. O menino aceitou Jesus. Não é que virou crente mesmo? É isso que acontece. A vida dele foi transformada, foi mudada, porque ele resolveu crer em Jesus. Uma palavra simples, direta. As mulheres foram embora, ele não viu mais. Mas a partir daquele momento, aquele que futuramente seria um pastor tinha passado da morte para a vida, tinha tido a sua vida transformada, porque entregou sua vida para Jesus. O texto ele é simples, ele traz figuras poéticas, figuras proféticas, praticamente universais, mas ele é muito rico, e ele vai trazer vida para você nessa noite, se você prestar atenção, conseguir acompanhar tudo que Deus tem para você. Jesus fica de pé no meio da festa e começa a gritar: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Irmãos, por que isso é uma figura praticamente universal? Praticamente não, ela é universal. Porque todo mundo em qualquer lugar do planeta sabe o que é sede. Fala para mim o que é sede. É a falta de uma água em você. O seu corpo começa a reclamar de algo, está faltando alguma coisa. Mesmo que você não saiba nem o que é isso, mesmo que você seja um bebê, você sente que falta alguma coisa. Aqui na nossa cultura isso é mais difícil, você sentir uma sede muito grande. Eu me lembro quando eu era criança, pequenininha, jogando bola na rua, estava longe de casa, parei num boteco para pedir água. Mulher, meio com contragosto, né, foi lá, me entregou a água e falou: só vou entregar porque na Bíblia está dizendo que a gente não pode negar água para os outros. Aí eu: tá dizendo isso na Bíblia mesmo? Pô, eu sou filho de pastor, nunca ouvi isso, não negarás água, né? Tá, aonde que tá? Aí a mulher engoliu seco assim e falou: Mateus. Aí eu, beleza, cheguei em casa, perguntei para minha mãe, aí ela falou aquilo ali: eu tive sede e não me deste de beber, né? Então tem mesmo. A gente vive numa cultura, graças a Deus, literalmente, que as pessoas não negam água. Mas imagina, na cultura desértica, onde Jesus falou isso, de pessoas andando distâncias imensas, no sol quente, sem ver ninguém,
porque a maneira de locomoção não era Transcol, não era moto, não era carro, era pé mesmo, um jumento. E de repente você precisar de água. Alguns aqui já fizeram cirurgia e sabe o que é isso? É acordar com a boca seca, pedir água, a enfermeira falar, não pode não, tem que esperar. Imagina se você não soubesse o que é água e tivesse essa necessidade e resolvesse preencher com qualquer coisa, entrasse numa casa, visse uma água no vaso e resolvesse tomar. Visse um detergente, é líquido, deixa eu tentar, o que é isso? Eu não sei o que é. É mais ou menos isso que a humanidade faz. Por quê? Porque está faltando água. Está faltando alguma coisa que as pessoas não sabem muito bem como vão preencher e preenche com qualquer coisa. Você sabe o que é a sede? Se alguém tem sede, vem a mim. A sede é a sua ansiedade. A sede é a sua vontade de se cortar, é a sua vontade de se matar. A sua sede é a sua vontade de encher a cara, que está um tempão que não bebe. A sua sede é o seu vício em pornografia. A sua sede é a sua falta de esperança, de não saber para onde está indo. A sua sede é o buraco que existe dentro da sua casa, a tristeza que vem de algum lugar que você não sabe de onde que é. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Ele é a resposta. Aí você vira para mim e fala assim, pastor, mas eu já sei disso, continuo com essa sede. Eu continuo com um monte de coisa ruim aqui dentro. E eu já conheço Jesus. Como assim? Mas presta atenção. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ó, a água está aqui na mesinha. Eu estou aqui. Ela está ali. Mas se eu não for a ela e não beber essa água, eu não vou ser saciado. A água não vai pular de lá e vir parar na minha boca. Existe uma iniciativa que é sua. O princípio é você se achegar a Deus. Ele está chamando o tempo todo. Ele está agindo na sua vida. Ele está convidando, vem a mim, vem a mim. Mas é uma decisão sua, meu filho. E vem a mim e faça o quê? E prove, experimente, bota Jesus para dentro. Como é que eu faço isso, pastor? Ele continua o texto. Se você crer em mim, do seu interior fluirão, como diz as Escrituras, rios de água viva. Eu preciso, antes de avançar para o assunto principal dessa mensagem, explicar para você esse crer em, porque é um outro problema, que um monte de gente está na igreja há um tempão, e não conseguiu ainda ser ativado espiritualmente, apesar de saber que tudo isso que a gente está falando é verdade. E eu prego aqui na frente, é verdade, pastor, é desse jeito, já sei isso tudo. Mas isso não gera vida dentro de você, por quê? Há anos atrás eu ouvi um professor de grego, especialista no grego do Novo Testamento. Ele falando dessa expressão muito repetida no Novo Testamento. Crer em Jesus. Que você tem lá, por exemplo, em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê. Essa mesma expressãozinha está aqui nesse texto. Em. Não é crer simplesmente em uma pessoa. Esse em no grego, ele dá a ideia de para dentro de. Imagina, mais ou menos assim, ó. O meu dedo para dentro desse copo. Seria essa conotação que a nossa tradução no português não coloca isso, porque essa expressão não existe em português. Você crer para dentro de algo, mas é exatamente isso que o texto grego diz todas as vezes, e eu parei para conferir, que fala sobre você crer em Jesus. É crer para dentro de Jesus. Que isso, pastor? Agora eu fiquei confuso, eu achei que eu só tinha que acreditar que Jesus é real. Não! Os fariseus estavam lá, sabiam que Jesus é real. Eles tinham visto os sinais que eles estavam fazendo, sabiam inclusive que ele é o Filho de Deus. É por isso que eles estavam blasfemando e que o pecado deles era tão sério, porque eles sabiam de tudo aquilo. Alguns daqueles homens estavam vivos desde quando os magos do Oriente chegaram, dizendo: a gente viu a estrela que pertence a ele.
e viemos adorá-lo. Eles sabiam que algo tinha acontecido e sabiam que algo estava acontecendo. Não tem a ver com você saber que isso é real, tem a ver com você entrar nele e ele entrar em você. Pela fé, você crer para dentro dele. Você começa um relacionamento verdadeiro com ele. Jesus não é um amigo imaginário, meus irmãos. É alguém real que você fala com ele, ele fala com você pela fé. E no momento em que ele fala assim: se você crer para dentro de mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Do que ele estava falando? Como diz as Escrituras? Alguém pode me dizer? Um crente mais experimentado na palavra. Do que ele estava falando? As Escrituras são o Antigo Testamento. Ele estava falando basicamente dois textos do Antigo Testamento. Um, se não me engano, de Zacarias 14 e outro de Ezequiel, que fala a respeito de um rio de águas vivas. Depois esse mesmo rio vai ser citado lá na frente em Apocalipse. Presta atenção, porque isso pode mudar a sua vida. Se você entender essa figura profética, eu acredito que aquelas pessoas que estavam na festa, sendo uma festa religiosa, e Jesus falar como diz as Escrituras, eles estavam atentos àquilo que ele queria dizer. Você também precisa estar. Eu estou aqui para te explicar que rio é esse. O profeta Ezequiel, num certo momento, o Senhor o tomou e colocou num transe profético. E ali ele viu um anjo. E eu gosto desse anjo porque ele é um anjo que ele subverte um pouco a imagem que as pessoas têm de anjo. Aquela figura renascentista, né? Ou barroca, aquela figurinha europeia. O texto diz que era um anjo bronzeado. E o anjo começa a conduzir Ezequiel por um rio. Um rio que estava fluindo, sabe da onde? Do templo de Deus. E quando ele pisa no rio, o rio está raso. O rio, a água pega até os tornozelos. Seria aquilo que a gente chamava de corguinho. E o anjo vai conduzindo ele. 1000 côvados. Um côvado é a distância aqui do cotovelo até o pulso. E ele vai andando. E daqui a pouco, 1000 côvados depois, a água já está aqui, ó, no joelho. Vamos mais. E andam mais 1000 côvados. A água já está aqui, ó, nos lombos. E começa mais 1000 côvados. Não dá mais para andar só a nado, porque agora é um rio profundo. E aí ele tem que chegar para a margem desse rio. Mas quando ele chega na margem, ele se dá conta do que aquele rio está fazendo. Não é um rio normal. É um rio que vai trazendo vida por onde ele passa. Ele cura, meus irmãos, as águas do Mar Morto. O Mar Morto, ele tem esse nome de Mar Morto, porque ele é 40 vezes mais salgado que a água do mar. Peixe não consegue viver nele, planta não consegue viver nele. Nada consegue viver nesse mar, por isso que ele é morto. As pessoas tentam afundar nele e não conseguem. O mergulhador, para descer, tem que pendurar muito chumbo para conseguir descer. Eu entrei nele e fiquei lá assim, ó, boiando, né? Fui de turista, só para dizer, é verdade mesmo, né? Só para fazer a foto. Não tem vida, não tem nada. O que o anjo mostrou é que esse rio estava curando o Mar Morto. Lugar onde não tem como ter vida. De repente estava com cardumes, enxames de peixe, mais do que o mar Mediterrâneo. E ele olha para a beirada, aonde esse rio passou, está cheio de árvore para tudo quanto é lado, mas não são árvores normais, são árvores frutíferas. O fruto serve de alimento, e as folhas que estão ali servem de remédio. Irmãos, que figura linda. E mais lindo ainda, quando você pensa que Jesus está falando disso, como diz as Escrituras, e ele diz o seguinte: do seu interior fluirão os rios. Do seu interior é que esse rio vai fluir. Pensa, meus irmãos. Irmãos, por que isso é tão importante? Presta atenção, acompanhe o meu raciocínio. Porque Jesus disse que esse rio é o Espírito Santo. O segundo versículo que a gente leu diz isso. Ele estava falando a respeito do Espírito Santo que ainda não tinha sido derramado. E presta atenção, meus irmãos, a figura do Espírito Santo é um rio, não é uma piscina. Porque uma piscina você se lava antes de entrar.
As pessoas estão ali dentro da piscina, você chega cheio de lama, cheio de sujeira, todo mundo vai te olhar de cima e embaixo. Você passa no chuveirinho e se lava para poder entrar. A piscina é religião. Mas o Espírito Santo de Deus é um rio, o rio que lava você. Se você está com água, só um pouquinho aqui pelo tornozelo, presta atenção. Só lava ali um pouquinho. Mas se você desce mais profundo, se você vai avançando, o que que acontece? Quanto mais você mergulha no rio, mais o rio te lava. É preciso que você tenha esse entendimento, porque tem muita gente tentando se aproximar de Deus por uma vida de santidade. Eu vou ficar santo para eu chegar mais perto de Deus, e não dá certo. É você tentar se lavar antes de entrar no rio. Pula de cabeça, é o rio que lava você. O que vai fazer você ficar forte na presença de Deus é você descer o rio. Você não fica, você não se limpa para chegar perto de Deus. Você chega perto de Deus e Ele te limpa. Esse é o princípio sempre, meus irmãos. Você vai andando, se aprofundando nesse rio. Não é sobre o quanto do rio você tem, é sobre o quanto o rio tem de você. Quanta gente está aí no nível raso, sabe? Com o pezinho ali, ó, no tornozelo, com a água pelo joelho. E o Pai te chama, vem e beba. Você não vai ter sede, porque vai jorrar de você. O livro de Apocalipse, quando fala a respeito desse livro, lá no finalzinho, capítulo 22, ele vai descrever da onde essas águas estão vindo. Sabe da onde que estão vindo? Do trono de Deus. Uma água que sai do trono de Deus, jorra de dentro de você. Como é que alguém vai ter sede? Eu te digo, está no nível raso, está cheio de sujeira, molhando o pezinho no rio. É para você mergulhar, meu irmão. É para você mergulhar. Você não vai conseguir ficar firme na presença de Deus enquanto continuar com essa mentira de que eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Jesus já fez. Só se aproxima dele, creia para dentro dele. Por que que às vezes as pessoas vão para um retiro espiritual, como a gente teve há poucos dias, e eles voltam, como a gente diz, aleluiados, né? Oh glória! E estão ali, né, desfrutando daquilo. E muitas pessoas passam alguns dias e voltam tudo ao normal. Por quê? Porque estava bom, porque estava mergulhando. Um fim de semana buscando a presença de Deus, só isso e mais nada. Offline da sujeira do mundo. Só ali buscando na presença de Deus. O que que você está fazendo? Você está descendo o rio. E quando você desce o rio, o que que o rio faz? Ele lava você. Você pode chegar cheio de lama na beira do rio. O que que você faz? Pula de cabeça, deixa ele te lavar. É ele que te lava. Mas o que que acontece? Se as pessoas saem, elas saem do rio, isso é um erro. E elas deixam aquela água aí escorrendo, e elas começam a secar. Elas começam a ter sede. Você precisa lembrar o que que mata a sua sede, meu filho, minha filha. Você que está se sentindo mal, é a sua alma gritando por água. A água viva que flui do trono de Deus. Nada mais pode matar a sua sede. Por que que tanto crente cai? Porque se afastou da luz. Porque saiu do rio. Ele é a fonte, mas está no nível raso. A sujeira consegue estar ali. Como alguém vai conseguir ficar enlameado num rio desse? Num rio que por onde passa leva vida. Num rio que é capaz de curar até as águas do Mar Morto. O livro de Apocalipse fala da árvore da vida ali na beirada desse rio. Que as suas folhas, mais uma vez ele traz essa figura profética, são remédio para as nações. Você faz parte de uma nação, é remédio para você. A cura está ali, a resposta está ali. E detalhe, vai passar de dentro de você. Sai do trono de Deus, não vai passar pela mão do pastor na hora que ele botar a mão na sua cabeça para orar por você, não. É de dentro para fora. O rio, ele flui de dentro de você. Por isso que um garoto de 9 anos, como eu falei no início da mensagem, sem entender completamente esse texto, ele percebe que tem uma sede dentro dele.
e que tem alguém que, se ele crer, vai resolver o problema dele. Ele crê e a vida dele é transformada para sempre. Eu não estou falando para você que de repente está aí servindo a Jesus há um tempão e está vivendo com essa sede, que você não tem Jesus. Pode ser que não tenha mesmo, mas preste atenção, o que muito provavelmente aconteceu com você é que você deixou de se aprofundar no rio. É que você começou a tratar o rio como uma piscina. É que você deixou a sujeira tomar conta de você. Existe um rio capaz de lavar completamente a situação que você se encontra. O irmão aqui está olhando para mim, sorrindo e fazendo assim. Poucos dias atrás a gente teve uma conversa. Ele estava falando: pastor, você não sabe de onde eu estou vindo, pastor. Você não sabe quanta coisa eu já fiz. Eu vim disso, eu vim daquilo, eu vim daquele outro. Eu sorri para ele e falei: meu irmão, você está no lugar certo. Jesus vai lavar você completamente. É vida nova daqui para frente. Mas eu não consegui, eu já tentei ir para a igreja, né? Mas tentou tirar a sujeira para entrar na piscina. É o rio que lava você. Volta para o rio. Você sabe, Deus não vai te dar um caldo não. Ele não vai pegar você na marra e vai ver cá, Blaft, deixa eu te batizar na marra aqui. Não é assim que funciona em nada no reino de Deus. O que precisa acontecer é: você tem sede? Venha. É o anjo pegando pela mão. O texto diz que o anjo me levou mais 1000 côvados. Você vai junto, você vai acompanhando. Queridos, você pode ler muito a Bíblia, mas se aquilo não for relacionamento com Deus para você, isso não é mergulhar no rio. Mas se você abre a sua Bíblia para ler, deixa eu ver o que Deus vai falar comigo. É o que a gente está treinando fazer aqui nos domingos pela manhã. O que Deus vai me dizer nesse texto? Não é uma curiosidade histórica, não é para poder construir uma teologia, não é para criticar a vida dos outros que não estão cumprindo aquilo. É uma Bíblia para você olhar e dizer: eu preciso mudar. Deus falando com você. Você está sendo limpo pela palavra. A palavra está te purificando, está te lavando. A palavra de Deus, em vários momentos da Escritura, é representada nessa figura profética da água. Tanto é que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Vai lavando você. Você pode orar a vida inteira, de maneira religiosa, de maneira repetitiva. Eu vou orar para dormir, eu vou orar para levantar, eu vou orar para comer, eu vou orar para cumprir meu horário na torre de oração. Mas se a sua oração não estiver crescendo na direção de relacionamento com Deus, de você agir com fé em cada uma dessas coisas que você estiver falando, queridos, você não está mergulhando no rio, você continua ali de beirada, simplesmente, quem sabe, tomando um banho numa piscina. Mas se o seu momento de oração, você está cheio dessa consciência: rapaz, tem um Deus me ouvindo, Ele está aqui dentro de mim, Ele não está lá longe não, Ele está aqui. E você começa a orar, o rio começa a jorrar de dentro de você. E você tem que orar com um papel e uma caneta, porque Deus começa a falar um monte de coisa. E você começa a notar a direção que Ele está dando, porque a oração é diálogo. É você falando com Deus, Deus falando com você. Relacionamento. Queridos, isso é mergulho. Você pode vir para a igreja muitas vezes, mas se você não for igreja, se você não for verdadeiramente igreja, é só piscina. Não tem rio de Deus para você. Meus irmãos, eu estou falando isso e daqui da frente eu vejo pessoas que frequentam há muito tempo e alguns há pouco tempo, mas ainda não tomaram uma decisão de ser igreja, de ser parte, de ser família. Como é gostoso ter uma família como a nossa, sabe? Tem gente que detona a igreja. Não deixa detonar não. Não deixa jogar pedra na noiva de Jesus, não. Às vezes acontece alguma coisinha com um, com o outro, aí o pessoal começa a jogar pedra na igreja. Mas é porque a igreja, porque é culpa da igreja. A pessoa não sabe como é que está lá fora.
Vê um divórcio acontecendo, pastor, é porque a igreja é isso. Que igreja coisa nenhuma. Essa geração está desse jeito, daí para pior. Aqui dentro a vida, meus irmãos. Como essa igreja me deixou feliz hoje pela manhã, alguns sabem do que eu estou falando. De situações que aconteceram aqui, de acolhimento, de amor, de amar Jesus no próximo. Quem estava com o olho atento percebeu. Vocês me deram orgulho. Porque a igreja é isso. Usando a frase básica do pastor Osias, né? Igreja é isso. Não seja um frequentador de igreja, não. Seja parte um do outro. Vida um com o outro. Todo mundo seguindo a mesma cabeça. Tendo o mesmo pensamento. E se movendo dessa forma. Chega de ser um visitante. Chega de ser um frequentador. Chega de ser alguém que está sempre voltando, mas nunca volta. Se posiciona. Você precisa se posicionar. Jesus chama, venha. Você está com sede, venha. Eu citei aqui o boi, né? Bíblia, oração e igreja. Você pode fazer essas três coisas sem ser relacionamento com Deus. Mas se você faz isso realmente, da maneira como eu falei, querido, simplesmente creia, desfruta. Você vai descendo o rio. Chega de viver no nível raso. Tem gente que já experimentou águas mais profundas e se perdeu no meio do caminho. Volta. Volta, não enxerga essa noite como mais um apelo que o pastor Clércio está fazendo aí, né? Porque ele quer ver o pessoal ali no fim do culto atendendo um apelo. Não, volta mesmo. Entenda que é Jesus se colocando de pé e gritando: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Recebe essa palavra e muda alguma coisa. Responde algo a partir dessa palavra. Aonde foi que parou de dar certo? Aonde foi que você parou de mergulhar? Quando foi que você deixou que de repente críticas e uma porção de coisas que faz você de repente achar que sabe alguma coisa da vida te atrapalhasse de mergulhar no rio? Vive para valer. Isso que a gente acabou de ler. Existe um rio para você mergulhar nele. Não importa a maneira como você chegou aqui nessa noite. Talvez você pense: eu ando muito desviado, pastor. Ou talvez assim: eu não estou desviado no sentido de um monte de pecado, mas essa semana foi uma semana de frieza que eu mesmo estou me estranhando. Eu quero chamar você a assumir um posicionamento. Pega na mão do anjo e vem descendo o rio. Vou te contar. Não tem 1000 côvados de onde você está até aqui à frente. Mas pode ter muito mais do que isso, se você crer. Talvez algumas pessoas vão sair do seu lugar para vir aqui e se posicionar. Eu estou aqui porque a partir de hoje eu estou tomando jeito na minha vida e eu vou mergulhar mesmo. Talvez você chegue aqui com água pelo joelho, mas dependendo do seu quebrantamento e do quanto você crê para dentro de Jesus, você vai chegar aqui precisando nadar. Amém? Eu não quero simplesmente fazer um apelo, eu quero convidar você a se colocar de pé. Fernando pode ficar sentado, Fernando, por enquanto, tá? E a gente vai adorar. E depois que a gente adorar, porque eu quero dar esse tempo para você conversar com Deus. Eu quero que você diga com as suas palavras: não quero mais que seja do mesmo jeito, sabe? Existem águas mais profundas que eu preciso mergulhar. Eu quero que ao final desse apelo você assuma publicamente a sua posição. O rio de Deus é o Espírito Santo dele. Está fluindo diretamente do trono. E se você crê nisso, flui de dentro de você. Essa mensagem é para você, meu filho. Jesus está falando com você. Vem. Vem, chega do nível raso. Ele quer você de volta na profundidade. Ministério de louvor, dá uma ajuda. Existe um rio que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono. Águas
águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o rio, Senhor. Fala para ele. Nesse momento, tenta não fingir que não é com você. A mensagem é simples. Uma criança de 9 anos consegue entender, você também consegue. Se você não está vivendo o auge da sua experiência com Deus, você andou para trás, você voltou para o raso. E o que falta para isso mudar na sua vida? Só o seu posicionamento. Quem atrasa a sua vida é você. Você está preso em processos na sua vida que já não deveriam mais estar ali, porque faltou o posicionamento correto. Volta para o lugar onde você nunca deveria ter saído e mergulha. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar. Quer transformar você, quer lavar você nessa noite. Deixa essa vida entrar em você e transformar tudo. É de dentro para fora, meu irmão. Esse rio está. Deixa fluir. Fala para ele, se posiciona. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Talvez você pense, pastor, eu já atendi esse apelo várias vezes, não vai mudar nada não. Só creia, meu irmão. O que Jesus fala é simplesmente isso, creia. Acredite que Ele é poderoso sim para mudar você. Não coloca limite no agir de Deus. O que Ele espera é o seu posicionamento. Só creia. Não é sobre quanto de conhecimento você tem, é sobre quanto o rio tem de você. Se entrega. Quanto o rio tem de você nessa noite e quanto ele deveria ter. Só se entrega. Pode sair do seu lugar e vir. Vem pra cá. Começa de novo. Eu vou orar por você. A igreja vai orar por você. Simplesmente porque você crê. Uma fase nova começa na sua vida nessa noite. Creia para dentro de Jesus, relacionamento com Ele. Creia para dentro dele, creia que Ele é poderoso para transformar.
águas mais profundas. E olha, esse rio vai jorrando de dentro de você. Que maravilha, é só mergulhar. Só creia, só creia. Pessoas estão entrando num nível novo aqui nessa noite. Eu profetizo sobre a vida de vocês um tempo frutífero, um tempo de poderosas experiências com Deus. Que vocês venham viver uma intimidade com Deus nunca experimentada na vida de vocês. Que o dia a dia de vocês seja de experiências com o Senhor. Que vocês tenham visões sobrenaturais, que vocês tenham sonhos proféticos, e quando vocês abrirem a Bíblia de vocês, as palavras saltem aos seus olhos, Deus falando com você. E quando você começa a passar do seu horário de orar, você sinta saudade, você sinta vontade de ir para o secreto. Que o seu ministério a partir de agora dê uma guinada. Que o seu relacionamento com os seus irmãos sejam curados, porque o rio está passando, e o rio vai distribuindo cura para as nações, vai tornando a água salgada, uma água cheia de vida. Espírito Santo, rio de Deus, mergulha os teus filhos aqui, Pai, que haja posicionamento verdadeiro. Meu Deus, é possível que alguns deles não tenham compreendido ainda completamente o passo, meu Pai. Mas o simples fato deles terem decidido entrar, vai com o teu rio agora lavando todo o resto. Vai lavando tudo. Tudo aquilo que ainda está impregnado na vida. Toda a resistência. Vai lavando, meu Pai, para que eles se entreguem ainda mais. Para que eles se entreguem ainda mais. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava-me.